Sabe aquela sensação de estar meio perdido no começo da carreira? De não saber muito bem para onde ir? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse desafio que é super comum. Se essa ideia te soa familiar, essa análise aqui vai te ajudar a transformar essa confusão toda em um caminho bem mais claro. E aí, essa pergunta bateu forte. Se o seu caminho profissional parece mesmo um labirinto, a primeira coisa que eu te digo é: calma, você não tá sozinho nessa. É muito, mas muito comum se sentir assim. Parece que a gente tá só dando voltas, caindo nos becos sem saída, né? Mas a boa notícia é que não precisa ser desse jeito. Vamos entender por que isso acontece. Beleza, então vamos começar pelo começo. Vamos dar uma olhada nas dificuldades mais comuns que fazem esses primeiros anos de trabalho parecerem um verdadeiro labirinto. Dá uma olhada nessa lista. Falta de experiência, não ser reconhecido pelo mercado, não saber que habilidade técnica aprender, uma confusão danada sobre como crescer, se candidatar para um monte de vagas sem estratégia nenhuma e aquela ansiedade sobre o futuro, né? É quase impossível não se identificar com pelo menos um desses pontos. É aquele paradoxo. Precisa de experiência para ter emprego, mas precisa de emprego para ter experiência. É frustrante não ser notado, e essa ansiedade sobre o que fazer da vida pode paralisar a gente. Mas o ponto mais importante é, isso não é uma falha sua. São obstáculos super normais na jornada de quase todo mundo. E aqui que a gente precisa virar uma chave. O problema muitas vezes não é falta de capacidade ou de vontade. É que o jogo do mercado de trabalho tem regras, e muitas delas são, digamos, invisíveis. A gente simplesmente não foi ensinado sobre elas. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos tentar entender um pouco melhor quais são essas tais regras do jogo e por que o processo de contratação hoje em dia é tão complexo. Fica a pergunta, né? Como é que as empresas de hoje, de verdade, avaliam um profissional? Se você acha que é só olhar o currículo, bom, a história é bem mais complexa. Hoje em dia, elas têm um arsenal de ferramentas para tentar entender quem você é muito antes de te chamar para uma conversa. Olha só isso. Além do seu currículo, o RH usa um monte de coisa. Mapeamento comportamental, tipo Profiler, testes situacionais, análise de fit cultural, teste de gerenciamento do tempo, inventários de sintomas de estresse e até testes de atenção concentrada. Ou seja, elas não querem só ler o que você fez, elas querem testar como você se comporta, como você reage sob pressão, se você se encaixa na cultura da empresa, como você lida com o estresse. É uma análise completa, 360 graus mesmo. E essa tabela aqui resume bem a ideia. O mapeamento comportamental tenta prever como você vai se dar bem com a equipe. Os testes situacionais querem ver se você é proativo e sabe resolver problema na hora do aperto. E o tal do fit cultural, bom, ele é crucial para ver se você e a empresa têm os mesmos valores, o que define se você vai ficar lá por muito tempo e ter sucesso. Fica claro que a parte técnica é só uma peça do quebra-cabeça, né? O comportamental e o cultural pesam e muito. E essa frase aqui, ela é perfeita. Não adianta ser o melhor se ninguém sabe que você é o melhor. Pensa nisso. Ficar esperando na sua que alguém magicamente descubra o seu talento, isso não funciona. Com tanta gente boa no mercado, não dá para ser passivo. É preciso ter um jeito, um plano, para mostrar o seu valor de forma ativa. E para conseguir navegar nesse jogo, a gente precisa de uma mudança de mentalidade bem importante. Vamos entender qual é essa distinção crítica. Olha que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem a profissão. É aquilo que você aprendeu a fazer, as tarefas técnicas, um rótulo meio estático. Do outro, a gente tem a carreira, que é a jornada estratégica que você constrói, a forma como você conecta as oportunidades de propósito. O ponto central é esse: parar de pensar só na profissão, no cargo, e começar a pensar em construir uma carreira. A profissão é sua caixa de ferramentas, a carreira é o que você constrói com elas. Bom, se a carreira é uma jornada e a gente quer chegar em algum lugar específico, não dá para ir sem mapa, certo? Então, vamos falar sobre a ferramenta que te dá o poder de navegar nesse jogo todo com muito mais clareza e segurança. E o que é esse tal de mapa de desenvolvimento de carreira? É uma ferramenta estratégica que te ajuda a definir seu objetivo, a entender o seu valor e, o mais importante, a construir um plano de ação concreto para chegar lá. E um ponto importante, isso não é só um papel, um documento que você faz e guarda na gaveta. É uma nova forma de pensar o seu futuro que coloca você, de verdade, no comando do seu caminho. E essa ferramenta se baseia em 4 pilares. Primeiro, objetivo. Saber exatamente onde você quer chegar.
Segundo, capacidades atuais. Fazer um raio-x honesto do que você já tem de habilidades e recursos. Terceiro, empregadores-alvo. Entender o que as empresas que te interessam precisam. Quais são as dores delas. E quarto, desenvolvimento futuro. Mapear o que você ainda precisa aprender e quem você precisa conhecer para chegar no seu objetivo. É o que transforma aquele sonho vago de ter sucesso em um plano de verdade com passos claros. E aqui está talvez o maior segredo de todos. Um mapa te força a mudar o seu discurso. Você para de falar a língua das tarefas e começa a falar a língua do valor. O que isso quer dizer? Em vez de você chegar numa entrevista e falar, eu sei mexer em Excel, você vai dizer, eu consigo usar o Excel para automatizar seus relatórios e te economizar 10 horas de trabalho por semana. Percebe a diferença? Uma coisa é o que você faz, a outra é o problema que você resolve. Isso muda tudo. Legal, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora alguns exemplos do mundo real para a gente entender o poder dessa abordagem estratégica. Olha só que história incrível! A meta dessa profissional era trabalhar num projeto global de reator de fusão nuclear. Um objetivo super específico, né? O que ela fez? Primeiro, identificou o projeto e o que eles precisavam. Depois, foi atrás sistematicamente das habilidades e dos contatos que ela precisava. Com isso, conseguiu um contrato de 1 ano. E lá dentro, claro, se destacou tanto que renovaram por mais 2 anos. Ela não ficou esperando a sorte bater na porta. Ela criou o caminho, conectou os pontos um por um. Esse outro exemplo é fantástico. Pensa em 2 pessoas indo para a Austrália. Uma vai na doida, chega lá sem plano, sem contato, na base da esperança. É um risco altíssimo, um estresse gigante. A outra pessoa usa estratégia. Antes mesmo de embarcar, ela já construiu uma rede de contatos, já criou oportunidades. O risco é muito menor e a chance de sucesso bem maior. Um caminho é baseado na sorte, o outro é baseado em um plano. E essa frase do professor Alex Amarante fecha a ideia com chave de ouro. É muito mais difícil chegar lá se você não sabe onde é o lá. É simples e direto. Se você não tem um destino claro em mente, qualquer caminho serve. O problema é que qualquer caminho raramente te leva para o lugar onde você realmente queria estar. Ok, então vamos amarrar tudo isso. Vamos juntar esses pontos e pensar no que fazer a partir de agora. Pensa nisso. A gente só tem uma carreira. Uma. Deixar ela ser levada ao acaso, só reagindo ao que acontece, é um risco que talvez não vale a pena correr. Cada passo, cada decisão precisa ter uma intenção por trás. No final das contas, a escolha é essa. Ou você continua vagando nesse labirinto, um pouco perdido, reagindo ao que aparece, ou você pega o controle e desenha o seu próprio mapa e começa a construir ativamente o caminho que leva ao seu objetivo. E a pergunta que fica para você refletir é essa. Qual é o primeiro, mísero, pequeno passo que você pode dar para começar a desenhar o seu mapa? Não precisa ser nada gigante. Ninguém precisa ter todas as respostas agora. Mas dar o primeiro passo, isso é fundamental. Qual vai ser o seu? É claro que desenhar esse mapa sozinho pode ser um desafio e tanto. Se você sente que ter a ajuda de um guia, alguém experiente para te ajudar a traçar essa rota e acelerar a sua jornada, faz sentido? Então buscar uma mentoria pode ser um passo super inteligente na sua estratégia. Se quiser saber mais, vale a pena conhecer o programa do professor Alex Amarante e, quem sabe, começar a construir esse futuro de forma mais assertiva a partir de hoje.